Oi, gente, dando continuidade ao assunto lousa, no meu vídeo anterior eu ensinei para vocês como fazer a tinta para fazer aquela lousa caseira. Então aqui está, eu fiz a lousa num Duratex, é um material leve, fácil de colocar na parede, em qualquer local. E tô aproveitando para dar uma ideia para vocês. Como tá perto do Natal, eu pensei em fazer algo, aproveitando a ideia da lousa, fazer algo que remetesse para o Natal. Então eu pensei em fazer um boneco de neve, mas aí como que eu posso fazer um boneco de neve com numa lousa, né? Então a ideia aqui é como se o boneco de neve estivesse olhando para o céu. Então a ideia vai ser essa, ele vai estar com a cabeça direcionada, o olhar direcionado para o céu. Primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar, fazer o céu. Então eu peguei pincel chato, coloquei na tinta branca PVA e fiz esse movimento aqui em cima dela todinha. Depois só sequei com um secador, só foi isso para fazer o céu. Daí o boneco, com a tampa, eu fiz para ter uma ideia do tamanho, da proporção em relação ao quadro. Depois eu risquei, desculpa, daí eu passei um ademão de tinta branca misturada com o mineral. Então, ou você pode pegar o cinza também e dar uma mistura, porque eu queria fazer um fundo um pouco escuro, porque eu vou jogar um branco por cima. Então, depois eu risquei aqui o nariz dele, né, no formato de cenoura, que a boca e os olhos. Então, vai ser um boneco simples, mas com efeito de boneco de neve. Então, o próximo passo que eu vou fazer é pegar uma bandejinha, eu vou colocar tinta branca e vou usar esse pincel pata de vaca. Então, eu vou dar pequenas batidas em cima do boneco. Então, vou fazer um trabalho de como se ele estivesse com neve. Bom, concluí agora o trabalho com essa parte da tinta branca. Daí vamos dar continuidade fazendo o nariz dele, que é imitando uma cenoura. Eu tô usando um pincel chatinho aqui. Então eu vou usar direto a cor laranja, que é a cor da cenoura. Então eu vou seguir aqui o traçado que eu fiz, a lápis bem clarinho. E lembrando que antes de usar o pincel, eu hidratei esse pincel aqui para que ele mantenha a cerda dele bem junta, bem firme. Então eu vou pintar, isso aqui vai ser como se fosse não, é o nariz dele. Então a cenoura, ela tem uma certa, ela não é bem retinha não. Então tô tentando fazer com que ela pareça um pouco com a cenoura.
Eu vou dar umas 2 demãos para ficar bem a cobertura perfeita. Eu tô fazendo esse boneco de neve sem muito efeito, só para dar uma ideia de que a gente pode fazer algo simples. E esses meus vídeos é mais para quem está começando com a pintura, então eu não faço algo complicado, é mais bem simples para que a pessoa comece a trabalhar e comece a gostar, e daí ela mesma começa a pesquisar, a estudar mais sobre o assunto. Mas o início aqui é mais para quem está começando com a pintura, por isso que é sempre muito simples. Então, agora eu vou dar uma sombreada aqui embaixo. Eu vou pegar o amarelo e colocar um pouquinho só de marrom para escurecer, para fazer é como se fosse uma sombra aqui. Agora eu mudo de pincel. Eu vou usar um outro pincel, que é chamado pincel, ele é chanfrado. Ele é tipo uma faca. Então, eu vou usá-lo para fazer essa sombra. Então, eu pego um pouquinho dele, lembrando que ele sempre tem que estar bem hidratado, bem úmido, não se trabalha com ele seco. Então, eu vou pegar um pouquinho só do marrom, é um nada mesmo. Nada. E vou também pegar um pouco do amarelo, do laranja, e vou fazer uma mistura. Então ele vai ficar um pouquinho mais, um tom a mais do que o laranja que tá lá. Isso vai dar um efeito de sombra. E eu preciso virar isso aqui. Aqui, ó. Eu preciso tirar um pouco esse que eu sujei aqui embaixo. Então, ele dá um tom. Agora eu preciso tirar essa sujeira que eu fiz aqui em cima. E aí a gente só joga um pouco, lava o pincel e tira. Então, perceberam que aqui ele fica um pouco mais escuro, então esse é o efeito que eu quero aqui nesse nariz dele. Como eu estou trabalhando com madeira, sempre que eu uso uma tinta um pouco mais aguada, eu seco imediatamente, porque a tendência de que a tinta, por estar úmida, ela vai penetrar mais rápido na madeira, nesse Duratex, e daí ela vai manchar, principalmente se a pintura for branca. Então, sempre que tem uma cor clara e usei a tinta, o ideal é já secar, para que a madeira não absorva aquela água que está na tinta e passe a manchar a pintura. Então é bom sempre você já secar. Então, agora eu vou usar
aqui por baixo vou fazer uma sombra. E eu vou usar um azul chamado azul country. Mas pode ser aquele azul lunar, ou um azul que ou você pode chegar também com um azul com um tom misturado com um pouco de preto. Então, eu misturei usei gel matizador para ajudar a diluir aqui a tinta. E o gel, ele ajuda, ele deixa uma certa transparência quando você vai sombrear. Se usar o gel, ele vai te proporcionar uma transparência sem tirar o fundo. Ele joga aquela sombra e ao mesmo tempo ele te dá uma sombra e deixa um pouco transparente a pintura. Então também vou jogar aqui em cima, aqui em volta. Não sei se dá pra ver daí, mas ele não cobre, quando você usa o gel, ele não cobre a tinta. Ele apenas deixa um tom mais escuro. E mais um pouco de gel. Deixa um pouco mais. O gel tem como se fosse uma água, só que deixando num tom mais transparente, para eu ter que virar aqui. Dar uma volta todinha aqui nele. Então, é como se essa parte aqui estivesse mais escura. Precisa arrumar essa parte aqui. O legal é que você pode desfazer um pouco o que você fez. Aqui tá um pouco seco, então tudo seca muito rápido. Então você tem que trabalhar rápido. E essa pintura aqui exige que você faça um pouco mais de forma lenta, ok? Então, agora eu vou colocar um pouco de tentar colocar um pouco de luz seca. Preciso de um pincel um pouco mais firme. Deixa eu ver se eu consigo com este aqui. Então, vou tentar ver se eu consigo aqui. Como se tivesse uma luz. E na luz seca você tem que pegar um pincel que não esteja molhado, passar na tinta, tirar o excesso e
tô com o pincel adequado. Improvisei aqui de repente. Ok. Agora vamos pensar na boca do indivíduo. Onde que fica a boca dele? E eu vou desenhar novamente. Então, eu vou imaginar que a boca dele tá começando aqui. E aí eu vou fazer com pontinhos pretos. E aqui, a lápis. Ok? Agora eu vou pegar o meu... Deixa eu ver se eu acho, porque ele não tá fácil aqui, que eu acho também eu tô improvisando. O boleador, só que eu acho que esse aqui vai dar. Queria um mais largo. E eu não vou fazer com a boca preta, eu vou fazer ele com a boca, com essa boca aqui na cor azul country. Então eu coloco na tinta e eu deposito aqui. Então a ideia é como se o azul do céu deixou a boca dele um pouco azulada. E além das estrelas, me parece aqui que tá caindo neve. Então essa é a ideia também do céu, está cheio desses pontinhos brancos. Então eu tô usando um boleador, que é um pincel com uma pontinha de metal. Se você não tiver um boleador, você pode usar a ponta do palito de churrasco, às vezes até caneta dá certo. Geralmente eu uso também o cabo do pincel, ele tem pincéis que tem o cabo bem fininho. Então dá pra fazer bem isso aqui. Então ele tem uma boca grande e é toda pontilhada. Acho que eu vou deixar um pouco maior também aqui. Mas o ideal é eu gosto desse boleador porque ele tem um cabo e você pode pegar com facilidade. Ok? Os olhos deles também vou pintar da mesma cor que a boca. Então isso aqui é uma agulha de tricô velha. Eu gostei dessa pontinha aqui que é um tamanho bem legal para fazer olho. Então eu coloco, vou testar aqui para ver como é que fica. Eu gostei do tamanho desse olho, mais ou menos aqui. Vou novamente na tinta e ponho um ao lado do outro. Então, o senhor boneco de neve já ganhou seus olhos. Vou fazer uma sobrancelha bem de leve. E eu vou usar um pincel Line, que é esse aqui, fininho. Sempre antes de colocar na tinta, você tem que colocar na água, ou hidratar o pincel. Isso é regra se você não quiser perder o seu pincel. Então, novamente, ele não vai ganhar preto na sobrancelha, ele vai ganhar sobrancelhas também na cor azul country. Um simples risquinho aqui, só para dizer que ele tem uma sobrancelha. Bom, embora esteja à noite, eu vou fazer uma bochecha rosada. Tá com cara de senhor
boneco de neve. Então não vou fazer uns cílios bem parecido com cílios de mulher, vou fazer deixar assim mesmo. Vou secar agora, porque os olhos estão molhados ainda. E vou fazer uma bochecha rosada. Novamente eu vou usar o pata de vaca, pincel. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o excesso. Tiro bastante o excesso. Deixo ele todinho. Pego um pano e tiro o excesso no pano. E senão fica muita tinta. Esse pincel absorve muita tinta. Então eu vou dar leves batidinhas aqui. Pra dar uma rosada aqui nessa bochecha dele. Certo? Então, seu bochecha, ou melhor, o boneco de neve ficou pronto. Vamos dar um ponto de luz aqui no olho dele. Após o sombreado, eu usei um outro pincel, eu dei batidas novamente sobre o sombreado aqui embaixo. E também coloquei aqui em cima, para dar a ideia de que a neve está caindo e caiu sobre o nariz dele. Então, e reforcei um pouquinho mais, porque quando eu fiz o sombreado, ele tirou um pouco daquela, como se fosse a neve que estivesse caindo. Então eu voltei e dei mais algumas batidas com o branco. Então ela ficou dessa forma. Então, agora é só escrever uma frase, alguma coisa que queira, e pendurar. Pode colocar aqui, fazer 2 furos, colocar um arame bem estilo, bem country, bem arame enferrujado, retorcido, e colocar alguma coisa tipo Feliz Natal, bem-vindos, alguma coisa que dá certo aqui. Ok? Então é uma minha contribuição para o mundo do artesanato country. Tchau, tchau.